vou gravar com de fita também, porque você sabe como que é esses aparelhos eletrônicos, depois falha. Então, eu não sei, Alcides, eu queria que você começasse contando qual foi a sua relação com o Tavolaro e como você foi apresentado a Rio Preto, como você chegou a Rio Preto. Eu vou só fazer uma inicial de como Tavolaro. Isso daí consta do início do meu depoimento lá no Rio Grande do Norte. Eu e o Clóvis, o Clóvis Chaves foi me apresentado pelo Emanuel, ex-superintendente da Caixa. Eu ia muito à Superintendência de São Mateus para prospectar áreas, para a gente fazer um conjunto habitacional. O Manuel que você fala é o Manuel Jesus Gonçalves. Isso. Tinha uma viagem programada com o Clóvis para a China, que eu ia visitar o filho dele lá na China, e fui nessa viagem, só que mudou um pouco o foco da viagem, mas fui até lá com ele. E nesse período surgiu uma dúvida sobre a desapropriação de um problema que era da DERSA, de um terreno da DERSA. Como que a gente ia fazer, quem sabia se essa desapropriação podia ser para uso habitacional, qual a finalidade desse terreno. E eu fui com o Clóvis até a DERSA, eu já tinha ido 2 ou 3 vezes, ninguém sabia da origem, como é que fazia, como é que não fazia, se dava, se não dava, porque era um processo antigo, mais de 20 anos. Aí eu fui com o Clóvis Chaves na DERSA e o Paulo Souza, o Paulo Preto, que pediu e falou assim, não, eu tenho um cara que resolve isso. Ele não é mais diretor aqui, mas ele continua fazendo as coisas pra gente aqui no DERSA. Ele falou, é o doutor Tavolaro. Então me deu o telefone do doutor Tavolaro e eu fui, o Clóvis não foi a primeira vez, e eu fui ao encontro do doutor Tavolaro por indicação do Paulo Preto. Encontrei o Tavolaro, ele estava na campanha para o 5º Constitucional, na época. Ele falou, mas quem que mandou você me procurar? Eu falei, não, o Clóvis Chaves. Quem é Clóvis Chaves? Clóvis Chaves é um amigo do Aloysio, de longa data. Ah, mas não é o Paulo? Eu pensei que era o Paulo. Não, é o Clóvis. Não, eu preciso conhecer o Clóvis, eu quero conhecer o Clóvis, tal, porque eu estou na campanha do 5º, se ele puder me ajudar, com o Aloysio, tudo. Enfim, eu apresentei, ele pediu para ir até São Mateus, levei o Tavolaro até São Mateus. Ele discorreu o currículo dele pro Clóvis, falando que ele havia feito o edital do Rodoanel, da EE, do relacionamento dele com o Paulo Souza, que ele continuava atuando dentro da DERSA, apesar de não ter o cargo. Aí o Clóvis até, nós apelidou o Tavolaro, pô, Alcides, você me trouxe o gênio aqui da licitação de São Paulo. E assim nós ficamos. Nós tínhamos uma amizade íntima, e o Tavolaro, no retorno daquele dia, já falou, não, Alcides, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou abrindo uma empresa, que é meu ramo habitacional, vou começar a fazer. Que ano isso, Alcides? Isso daí foi 2007, 2008. Antes de Rio Preto. Antes de Rio Preto. Por isso que eu fiz questão de fazer essa volta para você entender. E nós passamos até um relacionamento, eu, o Clóvis e o Tavolaro, diário. Ou a gente encontrava o Clóvis entre São Mateus e o Itaim, ou o Clóvis vinha até o Itaim, que é onde era o escritório, ali na Joaquim Floriano. O Tavolaro mandou fazer cartão para mim do escritório e passou a me apresentar. Ele, espontaneamente, passou a me apresentar como sócio para os empreiteiros ali do Rodoanel. No DERSA, eu acompanhei diversas vezes no DERSA, entendeu? Frequentei o DERSA por muito tempo. Aí o passado o tempo, chegou a campanha para prefeito de 2000 chegou a campanha para prefeito, em que o candidato foi o Serra, o Alckmin e o Kassab. O Tavolaro, aí ele deu uma afastadinha minha do Clóvis, porque ele foi Alckmin. Ele ficava ali, Kassab ficava no meio da gente ali. Terminou a eleição, o Kassab ganhou a eleição, o Tavolaro, não, olha, realmente vocês estão certos, o Aloysio tem que ser o governador, o Aloysio é nosso governador, o Aloysio é o governador. Ele nos aproximou mais ainda da gente, porque para mim, se o Aloysio fosse governador ou não, para mim tanto importa, mas eu estava lá, vislumbrava um cargo efetivamente no governo, possível governo do Aloysio Nunes, tá? E passado. O Tavolaro tinha relação com o Aloysio ou ele nem conhecia o Aloysio? Antes de estar com o Clóvis, ele não conhecia o Aloysio. Conhecia sim, de longe, sim, de vista, não, ele não tinha. Mas depois passou a ser muito próximo. Depois passou a ter um relacionamento muito próximo. E aí foi. Aí o Tavolaro chegou para mim e para o Clóvis, depois da eleição do Valdomiro,
Ele falou, olha, o Valdomiro, primeiro ele falou comigo, ele falou, prepara o Clóvis, ele falou assim, porque eu vou para Rio Preto. Eu falei, mas como você vai para Rio Preto? Não, o Valdomiro me convidou para ser o procurador lá. Você acha que o Aloysio vai gostar? Ele me falou, eu não sei, filho. Como é que eu vou saber se o Aloysio vai gostar? A cidade dele. Mas como é que você conhece o Valdomiro? Porque para nós foi uma surpresa, para mim, para o Clóvis, porque ele nunca tinha falado com ele. Para nós foi uma surpresa. Nunca sabia. Aí ele falou assim, é o seguinte, ele falou assim, o Valdomiro, em todas as campanhas do Valdomiro, ele ia até a Dersa. E ele sempre ficou na minha cota, eu sempre ajudei o Valdomiro nas campanhas dele pelo Dersa. Ou mandava uma empreiteira ajudar ele na campanha dele, ou eu mesmo dava um jeito de ajudar. E nós ficamos amigos. Terminou a eleição, liguei para ele. Liguei para ele para cumprimentar e ele falou, Tavolaro, você é o cara que eu preciso, porque eu vou fazer muita licitação em Rio Preto, eu preciso de você. Essa foi a versão que ele contou para mim e para o Clóvis. Mas nós estranhamos, tanto o Clóvis e até o Aloysio. Para o Aloysio foi uma surpresa. O Aloysio falou, mas Clóvis, você nunca me falou que o Tavolaro conhecia o Valdomiro? E assim foi. Aí o Valdomiro começou já na formação de governo, antes de tomar posse, ele já começou a frequentar o nosso escritório em São Paulo, ali no Brascamp. Às vezes, o Valdomiro vinha para São Paulo, o Tavolaro, eu e o Tavolaro íamos, o Tavolaro me levava junto, íamos pegar ele no aeroporto, já levávamos ele ali no Borges da Lagoa, ficávamos conversando. Naquele tempo, a chance do Aloysio ser o governador era de 0 a 10, não se falava outra coisa. O Tavolaro falava, Valdomiro, você tem que aproximar do Aloysio, porque o Alckmin perdeu. Então, ele fez aquele jogo para o pessoal de São Paulo, para os empreiteiros de São Paulo. Ele dizia que era o Aloysio que tinha indicado ele para a Procuradoria de Rio Preto. E que no governo do Aloysio ele voltaria como chefe da Casa Civil do Aloysio. Então ele fez esse meio campo. Nós convivemos, eu, Tavolaro, Clóvis, Valdomiro, constantemente, de 2008 até a posse. Foi assim que eu fui apresentado ao Valdomiro. Já conhecia o Valdomiro como deputado, tudo, mas não nessa intimidade. Entendeu? Não nessa intimidade. Paralelamente a isso começou a se desenvolver o processo da inspeção do Rio Grande do Norte, em que o João Faustino me chamou até o Palácio, para que eu levasse as pessoas até o Tavolaro. Foi nesse período aí, o Valdomiro já estava eleito, entre o Valdomiro eleito e tomar posse. E, ao mesmo tempo, eu já conhecia Rio Preto na área habitacional. Eu já tinha um loteamento ali atrás do Carrefour, ali, que o Wilson fez com o irmão dele. Eu já tinha prospectado aquela área e já estava com o pé em Rio Preto. E falei para o Tavolaro, vamos fazer um empreendimento habitacional, porque eu já tinha relacionamento com a direcional a nível de Brasil e sabia que poderia São Paulo assinar os grandes conjuntos, coisa que era tabu, ninguém acreditava nisso daí. Ninguém acreditava, porque aqui em São Paulo a Caixa viu uma determinação de só assinar até 500 casas. Aí falei para o Tavolaro, ele falou, mas o que precisa para isso? Precisa de licitação? Eu falei, não, isso daí é Caixa. Então toca você, não tem licitação, não toca. Falou com o Valdomiro. O Valdomiro falou, amigão, isso é muito longo, isso é uma coisa trabalhosa, vai tocando aí, apresentei. Aí eu apresentei o Wilson para eles, que o Wilson é o dono da House. O Wilson, o irmão dele, nós já tínhamos feito outros conjuntos habitacionais. Tinha feito Presidente Prudente. Ele passou por uma dificuldade muito grande no empreendimento em Presidente Prudente, que ele teve um problema de concordata, que o CDHU não o pagou. Foi a essa pessoa aqui que ele recorreu, que ninguém quis ir com ele a Brasília. Ele achou que estava sendo perseguido da Caixa. Eu dei uma consultoria para ele, fui até a matriz da Caixa, levei a documentação para provar para a Caixa que ele já tinha pago. Ele nem subiu comigo, porque ele achou que não deveria subir para não atrapalhar a situação. Então eu sempre o defendi, Wilson. E por isso que a minha indignação, a minha surpresa com tudo isso que aconteceu. Só que eu também não tinha como eu não acreditar. Eu estava falando com o meu sócio, estava lá, procurador do município, e com o Wilson, o empresário, que eu conhecia há 12 anos, entendeu? Eu não tinha como duvidar da situação em que eu estava vivendo ali. E o Tavolaro sempre me dizia, tenta sempre negociar, não vai para a justiça, porque senão eu já teria entrado na justiça lá atrás. Só que se eu entro na justiça, eu perdia. Se você olhar o cronograma de pagamento,
o cronograma de pagamento foram 700 mil, quase que de imediato, e mais 10 de 80, quer dizer, eles deram mais 10 parcelas de 80 para me segurar, para sempre para meter na mão, como eles estão tentando fazer até hoje, me estrangulando financeiramente, estrangulando perante os meus amigos, para que eu vá lá fazer acordo com o Tavolaro, para que eu não diga isso que nós estamos conversando aqui hoje. Entendeu? Uhum. Depois do episódio você voltou a conversar com o Tavolaro? Qual episódio? De tudo, do Rio Grande do Norte. Não, a última notícia que eu tive do Tavolaro é que ele chegou mais perto de mim, foi quando porque os promotores entraram na minha casa, dando voz de prisão e dizendo, olha, o promotor-chefe da operação de Natal está em São Paulo. Se ele vier colher o teu depoimento aqui na tua casa, talvez nem preso você vá. Nem preso você vá, porque nós sabemos da tua real situação dentro do processo. Aconteceu um período que tinha uma pessoa de São José do Rio Preto dentro da minha casa, que era o Paulo Eugênio, não dentro da minha casa, mas chegando para a gente ver uma área habitacional, e eles ficaram ali, os promotores, das 5h30 da manhã até meio-dia. Quando eu cheguei na delegacia, aí os advogados já havia feito, segundo o Paulo Eugênio, já havia feito um contato com o Rio Preto para avisá-los que havia sido apreendido o meu contrato da habitação, porque foi preso aquele contrato. Aquele contrato existia. Aliás, gerou uma confusão que me prejudicou muito. E os meus pseudo-amigos, se fossem amigos, quando o MP, eu não sei se você lembra da reportagem do Estadão, com o MP, eu preso, o MP disse que, o Estadão dizendo que o MP procurava 5.200.000 habitacional. Uhum. Quer dizer, se o Wilson ou o Tavolaro tinha tanta convicção que esse contrato, eles não deviam mais nada, que era correto o que está ali, eles deveriam ter ido a público e falar, porque isso daí me prejudicou demais, essa informação, porque nunca existiu, nunca botei a mão nesse dinheiro, nunca tive dinheiro, minhas contas foram abertas, o Ministério Público bloqueou minhas contas, daí não tem, eu nunca tive, nunca, por isso que eu repudiei a palavra lobista, eu nunca recebi um centavo de nenhum órgão público desde a fundação da ATL. Todo o dinheiro que entrou na conta da ATL foi emitido nota fiscal. Todo. Tem uma nota fiscal só que eu vou explicar futuramente, mas todas as notas fiscais, tudo emitido mediante a nota fiscal e contrato. Mediante a nota Você fiscal diz que serviço a ATL prestou em Rio Preto? A ATL em Rio Preto. Primeiro a ATL já desenvolveu, já mostrou o know-how para o Wilson, que nem o Wilson sabia. Ele não acreditava que ele poderia assinar um conjunto de 2.400, entendeu? Aí ela fez a prospecção da área, O que é a prospecção? Explica. É você levantar a área, olha, dá para construir casa aqui, aí você tem que ver se há problema ambiental na área, se o preço que a área, porque no conjunto popular você tem que fazer de baixo para cima, porque tem um teto, você não coloca o preço que você quer. Bom, então eu tenho 42 mil o valor da casa, se o terreno tiver muito caro, eu não posso, tem que descartar esse terreno. Esse contrato de prospecção é o de 4 milhões e 200. 4 milhões e 200 mil, 4 milhões e 60 mil. Como eu já tive outros negócios com o Wilson em outros lugares, e todos funcionaram direitinho. Mas então não foi via Tavolaro que você conseguiu esse contrato? Esse contrato foi diretamente você e o Wilson? Eu e o Wilson. Não teve influência do Tavolaro? Não, o Tavolaro não chegou para mim e mandou ele dar o contrato. Não, o meu relacionamento, o Tavolaro influenciou depois disso daí. Porque, na verdade, quando o contrato foi, no início, o Tavolaro não sabia qual é o valor, porque o meu relacionamento era com o Wilson. O relacionamento de longa data era com isso. Para você ter uma ideia da intimidade que nós tínhamos, ele passou a acompanhar. Por isso que, quando eu digo que cruzaram-se os dois processos, o início do processo habitacional de Rio Preto, com o início da inspeção. O João Faustino tinha feito a agenda na Controlar, para que eu fosse levar o pessoal do Rio Grande do Norte na Controlar. Nisso nós estávamos lá no Brascan, eu, o Wilson, o Tavolaro, e o Wilson falou assim, pô, eu comprei um barco do vice-presidente da Controlar, se você quiser eu posso antecipar essa agenda. E quem me levou a primeira vez na Controlar foi o Wilson, para você ver como que tudo se cruza dentro do processo, entendeu? O Tavolaro atuou
do depois, atuou no depois, porque nós tínhamos um trato, né? Se tivesse algum contrato, que eu fizesse algum contrato, sempre deixaria alguma coisa para o escritório, para manutenção do escritório, entendeu? Depois quando que ele viu, que ele tomou conhecimento, porque eles não acreditavam, quando ele tomou conhecimento do valor do contrato, que aí cresceram os olhos, foi aí que começou a ter problema. Alterou a forma de pagamento, o contrato que era para ser pago em 3 vezes, passou a ser pago, se eu não me engano, acho que foram 700 mil, em 3 ou 4 vezes, e depois quando eles me estrangularam, falou, você pega 10,80 ou você está fora, entendeu? Foi o diálogo que retrata, que a nossa ação retrata isso daí, eu transcrevo, não sou eu que digo que dei o dinheiro para o Valdomiro, não sou eu que em nenhum momento eu digo que eu dei dinheiro para o Valdomiro, ele não quis falar com o Valdomiro, eu apenas disse o que o Tavolaro, que o senhor Wilson de Almeida e o seu irmão me disseram. O Wilson falou assim, se eu tiver que pagar você e tiver que dar o que o Valdomiro quer, eu vou quebrar, eu vou inviabilizar, já estou com 3 meses de obra, porque no contrato ele começaria a pagar depois de 3 meses de obra. Isso que você fala aqui, que era o Tavolaro disse... O Tavolaro e o Wilson juntos, chegaram para mim e falaram, o prefeito ficou louco, está dizendo que você está ganhando demais, que é um absurdo, que ele se empenhou, porque no dia que nós fechamos o preço, nós levamos o dono da área até o gabinete, ele chorou lá junto ao Valdomiro, o único pedido que ele fez para o Valdomiro foi que o nome da rua principal do conjunto fosse do nome dele, eu não sei nem se acabou se efetivando, porque eu acompanhei o processo até a assinatura do contrato, que é o que a TL faz, ela organiza até a assinatura. Claro que não sozinho, como o Wilson, a gente já tinha feito coisas juntos, entendeu? Foi isso que nós desenvolvemos. Você lembra que data que foi isso, que você se reuniu com o Tavolaro e o Wilson e eles disseram isso a você? Não, tem, é que a gente não pode ver os documentos, mas pelas notas fiscais emitidas, e pela assinatura do aditivo eu tenho... Foi assim, o fato determinante disso daí foi quando assim, porque o Tavolaro começou a mudar demais comigo, com o Clóvis, passou a mudar demais. Quando o Aloysio não foi o candidato a governador. O Aloysio não é mais o candidato a governador, ele realmente abraçou o Valdomiro e pouco falava. Eu cheguei a entregar a chave do escritório 2 ou 3 vezes para ele, não ia mais lá, e ele mandou fazer de novo, mandou entregar de novo, mandou a sobrinha dele me procurar, eu voltei no escritório. Posteriormente eles fizeram uma sociedade, o filho do Wilson com o filho do Tavolaro são sócios, umas casas em Olímpia, entendeu? O André Tavolaro junto com o filho do Wilson são sócios. Eu cansei de ir a Rio Preto, eu ficava hospedado no São Paulo, onde o Tavolaro morou, no São Paulo até ele comprar a casa dele, ficávamos eu, o Wilson e o Tavolaro, não? Eu passei a ter uma vida em Rio Preto, dentro da minha função de consultoria, dentro da minha função de consultoria, tá? Dentro da função de consultoria. Se você quiser avançar, essa questão eu queria te perguntar, você sabe me dizer se o prefeito recebeu propina? Eu não posso dizer isso, eu já te falei, o meu depoimento no Rio Grande do Norte, tudo aquilo que eu estou dizendo aqui para você, tem coerência, tem fundamento, eu não sou irresponsável. Eu não poderia de colocar isso na ação, porque eu estava ouvindo de uma pessoa que eu conhecia na época há 10 para 12 anos, nunca deixou de me pagar nos conjuntos que nós fizemos, e estava ouvindo isso do procurador de Rio Preto, meu sócio, que frequentou a minha casa, que meus filhos chamavam de tio. Como que eu ia duvidar disso daí? Eles me afirmaram isso. E por que você aceitou? Não é que eu aceitei, era eu pegar ou largar. Tanto é que você vê, pode ver os extratos bancários, você vê o cronograma de pagamento. Qual que era a minha ideia? Porque ficou na promessa o seguinte, Alcides, porque eles vieram de uma forma
de espanto também em relação a isso, dizendo, olha, não tem jeito, essa não tem jeito, o Valdomiro não vai dar o habite, o Valdomiro não sei o quê, isso daqui não tem como. Ele falou, então você abre mão agora, que daqui a pouco nós vamos fazer mais 2.000, a gente faz. Aí o Wilson, eu estava vendo um prédio aqui, o Wilson falou, não, nesse de São José dos Campos, a gente, nem eu estava lá, eu vou pôr, fazemos eu e você, a gente repõe, mas pelo amor de Deus, que se o Valdomiro travar agora, realmente ele quebrava, porque já estava com 3 meses de medição. Isto, o Wilson me falando junto com o Tavolaro, tá? Estou dizendo, agora você perguntar para mim, o Valdomiro recebeu, eu estou na ação dizendo o que eles disseram, tá? Agora, que eu fui à casa do Valdomiro em Rio Preto, no Dama, eu fui. Que ele viajou de jatinho comigo, de Brasília a Rio Preto, ele viajou, e a pedido dele. Tá? Porque o que aconteceu? Nós fomos a Brasília, antes disso, o Valdomiro, prefeito, o Tavolaro trabalhando a cabeça dele, dizendo que ele tinha que se aproximar do Aloysio, que ele achava que o Aloysio o tratava friamente. Ele sempre achou isso, não sei se mudou isso de lá para cá. Tinha o aniversário de 60 anos do Clóvis Chaves lá em São José do Rio Preto. O Valdomiro falou para mim, pô, não é chato, o Tavolaro está pedindo para mim ir, o que você acha? Você pode falar para o Clóvis para mim no aniversário, lá é um belo lugar para a gente, para mim estar mais próximo do Aloysio, ele é o futuro governador e tal. E a pedido dele eu falei para o Clóvis falou, pô, vocês nem precisam, o Valdomiro é o prefeito, pô, seja bem-vindo. Mas foi a meu pedido que ele foi. Então, e nesse aniversário, conversando com o Aloysio, com o Tavolaro, com o Clóvis, surgiu o assunto da Zona Franca de Manaus, em Rio Preto, que você deve saber desse assunto que rodou por muito tempo. Foi ali que foi startado esse assunto. Tá? Esse assunto começou, o Valdomiro veio com o senhor lá, que é o proprietário lá do Porto Seco, né? Eu tenho em e-mail o nome dele tudo direitinho, vieram a São Paulo, mas dentro do processo todo, além do Valdomiro, o Clóvis ter falado de um empresário de Rio Preto que mora em Manaus, que tinha um relacionamento, que precisava da concordância de Manaus, o Tavolaro sabia que eu estava muito amigo do Ricardo Gontijo, da Direcional, e a Direcional estava fazendo mais de 8.000 casas lá, e estava muito próxima do governador lá. Aí os dois vieram falar comigo se eu podia pedir, porque Rio Preto estava sofrendo a concorrência de 2 cidades para a instalação da Zona Franca de Manaus. Entendeu? Então, eu falei, olha, foram 2 coisas que nós vamos fazer em Brasília. Rio Preto já tinha esgotado a cota, não poderia fazer mais nenhuma casa de 0 a 3, porque ela tinha chupado inclusive a demanda da região. Mas o Valdomiro tinha se apaixonado pela forma, a repercussão que ia dar politicamente, como é que é. Isso ele passou a conhecer o processo, porque ele não conhecia o que era um conjunto habitacional popular, nem ele nem o Tavolaro, entendeu? Nós que levamos esse know-how para ele. Aí eu falei, bom, o Valdomiro, eu tenho um amigo em Brasília, que hoje está no governo do Arruda, mas a história de vida dele é caixa. Vamos estar na casa dele. E aí nós fomos até na casa dele, eu, o Valdomiro e o Tavolaro. Chegamos lá, nós fomos até a casa dele, ele é Flávio Giussani, que hoje é candidato a prefeito. Ele é candidato a prefeito em Braúna. Ele nos recebeu, ficou de olhar se a Caixa poderia, se ia sair alguma norma, se havia uma forma de encaixar Rio Preto no novo processo. Aí ele sugeriu, falou, Cides, por que a gente não fala com o Ricardo? Porque o Ricardo faz parte das 12 maiores do Brasil e aprova de uma forma diferente, que é na Avenida Paulista, não é pela Superintendência de Rio Preto. Ele tem uma forma diferenciada de fazer, ele está fazendo aqui em Brasília. Aí, inclusive, ele tem avião, ele tem facilidade para ir lá em Rio Preto, tem facilidade. Aí o Valdomiro, eu estava falando, não, pô, então fala para ele levar a gente para lá hoje, que nós estamos aí de carreira, vamos chegar só amanhã lá em Rio Preto. Não, liga para ele. Aí o Flávio chamou o executivo da Direcional, que é o Lauro, lá de Brasília, na casa dele, liga para o Ricardo. O Ricardo não podia vir, a princípio não podia, mas foi no mesmo dia. Mas ele falou, não, eu vou dar um jeito aqui. Belo Horizonte aí é rapidinho, saiu com o jatinho de Belo Horizonte a Brasília. Nós ficamos aguardando no hangar. Enquanto nós aguardamos no hangar, chegou o Ricardo Teixeira com a família toda lá no hangar, e
Então o Valdomiro falou, pô, esse cara é arrogante, nem cumprimenta a gente aqui. O jatinho chegou, nós subimos no avião. Eu, o Valdomiro, o Tavolaro e o Ricardo Contígio, os 2 pilotos. E fomos para Rio Preto. E o pousou em Rio Preto? Em Rio Preto. Nós fomos ver algumas áreas lá em Rio Preto. Nós demos uma olhada em 1 ou 2 áreas lá. O Valdomiro pediu para que o Ricardo intercedesse junto ao governador olha, fala para ele olhar com carinho para Rio Preto, pela instalação das... Só que isso daí foi através de mim, ele pediu para mim isso daí. Fala para ele olhar com carinho, porque mesmo que São Paulo vai emitir um documento, mas nós estamos sofrendo a concorrência de São Sebastião, se eu não me engano. Então, pede ajuda para a gente. Então, o Ricardo foi. Não conseguimos encontrar nenhuma área que desse o perfil da direcional, não era em que não dava mais. Não conseguimos. Olhamos lá, saímos do aeroporto de Rio Preto, deixei o Tavolaro e o Valdomiro lá, o Ricardo veio e me deixou aqui em Cumbica. Eu saí de Cumbica, o Valdomiro me ligou para agradecer. Aqui os teus telefones. Por coincidência, esse aparelho aqui é de 2009, que o filho do Cláudio trouxe de Miami para mim. São os telefones que estavam gravados desde aquele tempo aqui. Me ligou para agradecer, falou, pô, você é um cara que está me ajudando bastante. Então, o relacionamento com ele foi cordial, até o rompimento desse contrato. Até o rompimento. O Tavolaro já não me deixava chegar perto do Valdomiro, apesar de que num dia, num sábado à noite, eu estava aqui em São José, muito frio, o Tavolaro me ligou, falou, pelo amor de Deus, vai estourar tudo lá em Rio Preto, tem uma família lá, tradicional, que ajudou o Valdomiro na campanha, e eles perderam a paciência com o Valdomiro. Eu não estou conseguindo resolver o problema. O Valdomiro disse que só me levou para Rio Preto para mim fazer isso daí, eu não estou conseguindo fazer, está complicado, você precisa ir lá, porque eles falaram que o prazo deles esgotou, que a partir de segunda-feira eles vão tomar providência. Eu falei, pô, mas tem que ser hoje, no sábado, ir lá pedir pelo Valdomiro, o pessoal, pô, você é o procurador? Eu falei, como que eu vou? Mas eu saí daqui, fui a São Paulo, peguei o voo das 21h50, cheguei lá no aeroporto, tinha um carro esperando, nos levou até a propriedade dessa família. O Tavolaro pediu para que o Clóvis acompanhasse, nós fomos lá e realmente o clima estava tenso, e segundo a família, o Valdomiro tinha se comprometido com eles a dar na administração que eles haviam compromissado pós-eleição, antes e pós-eleição, eles haviam se comprometido e que o Valdomiro não estava cumprindo. E eu fui a pedido do Tavolaro para dizer, para dar um testemunho. Eu falei, dá mais 15 dias, uma semana para o Tavolaro aí e tal. E voltei no voo, daquele voo que saía de lá 3h30, 4 horas, ou 3h30 para 4 horas da manhã. Que família é essa? Cheguei. Eu acho que isso daí, primeiro a gente, vamos dizer, ao Ministério Público, né? Você que sabe, você conosco. Eu acho que sim, porque assim... Não é a Faria não, né? Faria. Porque eu tinha acabado de vir de uma viagem com o Vânio Faria, que o Vânio passou a nos acompanhar na viagem da China. Tem fotos aí, tudo, foi o Vânio e o Clóvis para a China. Não é a viagem da China que foi o Valdomiro, o Tavolaro? Não, uma antes. O Tavolaro era para ir nessa viagem, que foi eu, o Vânio e o Clóvis. Quem botou o Vânio na viagem foi o Tavolaro. Quem botou num jantar que nós tivemos antes da posse do Valdomiro, na cobertura da família Faria, lá no Guarujá. Eu estava lá e falei, o Clóvis, o Vânia, você tem que grudar no Clóvis aí, porque o Aloysio vai ser o governador, você tem que ir nessa viagem. E foi o Vânia, está aqui, as passagens foram compradas. Então, pelo jeito, a tua intercessão resolveu o problema com a família. Não foi, acalmou os ânimos. Isso foi quando? Isso daí foi no meio do ano. De 2009. Primeiro ano do Valdomiro. Primeiro ano do Valdomiro. Não foi. Eu não tinha poder de acalmar a família. Fui fazer companhia ao Tavolaro para testemunhar do esforço que o Tavolaro estava fazendo. Entendeu? Não tinha poder nenhum sobre a família Tavolaro. E depois disso, a Construeste ganhou todas as licitações, né? Olha, foi uma fase em que eu praticamente ouvia muito isso em São Paulo. Tá? Ouvia muito. Ganhou as principais, né? Porque assim. Foram mais de 100 milhões de licitações que ela ganhou. Ela ganhou tudo isso.
Não, não sei. Bem mais. Eu não sei. Em números, eu não acompanhei os números de qualificação, de valores da licitação de Rio Preto. Havia fraude nas licitações? Olha, eu vou te falar uma coisa para você. Isso daí, eu vou dizer aquilo que eu ouvi e vou dizer no Ministério Público, em respeito ao Ministério Público, tá? Em respeito ao Ministério Público. Mas você já disse, né? Você disse que Rio Preto era tudo uma fraude. O que isso quer dizer? Olha, o Alexandre, assim, o que eu posso te dizer sobre isso daí? Eu retratava aí aquilo que o Tavolaro me falava. Tudo aquilo que o Tavolaro me falava, né? E eu confiava no Tavolaro. E eu imagino que seja por eu saber demais, ou talvez que ele imaginasse que eu soubesse demais, ou em Rio Preto, ou no Dersa, que ele tramou para que eu ficasse preso. Entendeu? E voltando lá agora, quando você me disse se eu tive contato com o Tavolaro, o último contato mais próximo que eu tive com o Tavolaro foi que eu estava para prestar depoimentos, que os promotores vinham de Natal a Cruzeiro. Estava tudo acertado com os advogados que a princípios eu ainda não sabia de que lado estava. E eu recebi a visita do Dr. Rodney, lá na cadeia, junto com o Dr. Alexandre, e me disseram: o Tavolaro está aí na calçada. O Tavolaro está aí na calçada. Ele falou assim, ele disse que sabe que você é inocente, o teu HC já está pago, está aqui para o Alexandre, que se dizia do Toron, 400 mil está pago, você não pode falar do contrato do Norte, você não pode falar do contrato das casas, você não pode falar do carro. Eu ia te perguntar dessa questão aqui do carro. O que é exatamente essa questão do carro? Eu vou me reservar nesse assunto. A gente pode até falar nesse assunto de novo depois que eu falar com o Ministério Público. Tudo bem? Eu vou esclarecer isso daí. O Tavolaro ganhou um carro da Construeste, é isso? Não, o carro ficou no meu nome. Era um Astra? Não era um Astra. Não era o Astra, o Vectra que ele usava lá em Rio Preto? Não, eu vou detalhar isso daí, vou detalhar o Ministério Público, em respeito ao Ministério Público. Sim. Ministério Público, tá? Estou deixando bem claro aqui, vou reafirmar de novo, quando eu digo em fraude em Rio Preto, estou retratando tudo aquilo que o Tavolaro me dizia, porque ele me contava muitas coisas. Até ele achar que o Valdomiro, que o Aloysio era candidato, ele reclamava de muita pressão que o Valdomiro fazia em cima dele, que muitas coisas ele não conseguia resolver. Ele me ligava de madrugada, me passava e-mail de madrugada, dizendo assim: olha, eu não aguento mais ficar aqui em Rio Preto, estou sofrendo pressão, pelo amor de Deus, fala para o Clóvis, dá um jeito do Aloysio me levar, mesmo que seja nessa administração final do Goldman aí, eu não aguento mais, não sei o quê. Então, ele se abria comigo, ele dizia tudo o que acontecia lá, por isso que eu disse isso. Ele te disse exatamente isso, que ele ficava com 35% de tudo que o Valdomiro recebia? Me disse. Então dá para inferir que isso é uma propina que ele... Eu não vou fazer pré-julgamento. Sim. Pode ser. Eu não vou fazer pré-julgamento. Pode ser que eles tenham algum negócio particulares, eu não sei. Não vou fazer pré-julgamento de ninguém. Eu não vou condenar ninguém aqui. Aquilo que eu disse para você, eu retratei até agora tudo aquilo que eu vi e que eu ouvi. Para você e para o Ministério Público do Rio Grande do Norte, tá? Tudo. Porque assim, o que me choca é essa hipocrisia de gente que eu jantei mais de 3, 4 vezes, inclusive um senador, e quando perguntado sobre mim, dizer que se me vê no elevador não conhece. E que ligou para mim, que ligou a meu pedido, quando eu vi que eu estava sendo sufocado na prisão, sufocado para ficar preso mesmo, e os detalhes eu já revelei em partes do Ministério Público do Rio Grande do Norte, em partes eu vou revelar aqui para o Ministério Público de São Paulo. Foi a pessoa que eu pedi para que a advogada que estava aí na cadeia ligasse, e depois ele retornou a ligação 4 vezes. Ficaram de se encontrar em janeiro, no dia 9 ou dia 10 de janeiro, tem uma ligação do telefone da advogada pro celular dele, em que essa ligação demora mais de 17 minutos, porque
porque eu tinha escrito uma carta retratando tudo aquilo que eu estava passando, entendeu? E foi pior, para te falar a verdade, foi pior esse ato que eu fiz, porque aí todo mundo desapareceu, poucos dias antes. O que você disse nessa carta? Eu retrato grande parte desse depoimento, retrato o contrato das casas, principalmente o retrato das casas, porque eu imaginei que esse complô para me deixar onde eu estava era para não falar. Eu estava seguindo a orientação em cima daquilo que me falaram, porque assim, os advogados que estavam contratados em 5 meses foram 3 vezes na cadeia. 3 vezes. Por que você não poderia falar do contrato das casas, se era um contrato entre duas empresas particulares? Talvez não, né? Só tem esse motivo. Só tem um motivo do que aconteceu, do que ele havia dito, ele e o Wilson haviam dito para mim que não iam me pagar mais porque esse dinheiro iria para o Valdomiro. Só pode ser esse o receio dele. Alcides, e a questão das passagens aéreas que a Construeste emitiu para o Tavolari, que inclusive você teria cópias, né? Foi uma vez só ou foram mais de uma? Uma vez só, foi uma vez só. Eu fui pegar as passagens para a China. Fui pegar a passagem para a China com o Vane. Passagem minha, do Clóvis e do Vane. Que está aqui, foi lá na Rodojet. E fui pegar com o Vane. E o Tavolari estava preocupado, porque o João Faustino já tinha voltado para o Rio Grande do Norte. Já tinha voltado para... Nós íamos viajar para a China. Eu, o Clóvis e o Vane. Eu, o Clóvis e o Vane, nós íamos viajar para a China. E o Tavolari queria ir lá mostrar para o João Faustino que ele tinha, porque a Controlar, não sei se você viu todo o meu depoimento, ela chegou a desistir, aliás, ela nunca teve interesse no processo de inspeção, ela sempre ajudou porque estava ajudando o Palácio, que era um pedido da Casa Civil de São Paulo, e o Tavolari, em respeito ao currículo do Tavolari, que foi lá e pediu. Então, quando a Controlar resolveu, olha, vou ajudar, vou dar uma parceria técnica, tudo, o Tavolari, ele quis ter o João Faustino e o Clóvis como aliado dele para pedir ao Aloysio um cargo no eventual futuro governo. Aí ele forçou essa ida. O Clóvis, num comentário, num jantar que nós tivemos, o Clóvis falou, pô, o João Faustino me ligou pra gente jantar lá na casa dele, falou, mas vamos pra China, né, agora, vamos deixar pra volta. O Tavolari falou, não, vamos agora. O Tavolari falou, ele forçou a saída pro Rio Grande do Norte, que foi a primeira vez que eu fui ao Rio Grande do Norte. Eu fui a primeira vez que eu fui ao Rio Grande do Norte. Aí o Clóvis falou, pô, já estou gastando lá na China. Ele falou, não, deixa que eu vou pegar as passagens. Vou pegar a minha passagem, a tua passagem e a minha, era eu, o Clóvis, quem íamos era eu, o Clóvis e eu estava lá. Aí quando eu fui, foi uma semana antes de eu viajar para a China, quando eu fui pegar as passagens para a China, aí o Vane já sabia que eu iria para o Rio Grande do Norte, já me deu o dinheiro das passagens, falou, tá aqui, vai lá e compra a passagem do Tavolari, a sua e a do Clóvis. Eu peguei lá dentro. Qual é o interesse da Construeste em fazer esse agrado ao Tavolari, vamos dizer? Olha, eles eram muito íntimos, né? O relacionamento deles sempre foi muito íntimo. Sempre foi muito íntimo. Agora, se tinha alguma coisa específica nessa ação do Rio Grande do Norte, talvez eu não soubesse. Você fala do Vane, e o Júnior Faria, ele tinha alguma participação nisso, ou o contato era o Vane? O Vane Faria, eu tive com o Júnior sim, umas 2, 3 vezes. Você acredita que havia direcionamento, ou que há direcionamento das licitações da Prefeitura de Rio Preto para a Construeste? Eu não posso afirmar isso, entendeu? Você que está me dizendo que ela ganhou a maioria das licitações, assim, chegou um período que eu me afastei, então a gente falava muito pouco, inclusive depois dessa viagem da China, depois dessa minha ida lá, eu me afastei, eu só queria resolver a minha questão, porque eu só queria resolver a minha questão em relação ao Tavolari, essas coisas que ficou, eu queria receber o que era meu, de direito, em cima de uma consultoria que eu fiz, como eu fiz com outras empresas, não é só a House, eu conheço o Wilson de potencial, não de House.
Eu fiz outros conjuntos habitacionais com outras empresas. Só voltando um pouquinho à questão dos editais, você declarou ao Ministério Público lá que todos os editais de Rio Preto eram feitos em São Paulo, no escritório do Tavolaro. Era isso mesmo? Ele me dizia. Em conjunto com as empresas? Ele me dizia, sempre me disse isso. Você sabe me dizer quais empresas estariam nessa? Porque acho que no depoimento você cita a Construeste e a Santa Luzia, que é a concessionária de transporte, né? Ele sempre me disse isso. E sempre o escritório lá de São Paulo foi frequentado, sim, por empresas. De Rio Preto? De Rio Preto de São Paulo, que prestava serviço lá, sempre foi frequentado. Voltando à questão da House, você tem conhecimento que eles entraram com uma queixa-crime contra você em Rio Preto? Se eles entraram, eu não tenho conhecimento não, mas se eles entraram é ótimo, porque a minha ação está paralisada. Contra eles porque eu não tive dinheiro para recolher as coisas. Foi julgado extinto. Foi julgado extinto, porque eu não tive os 28 mil para recolher as coisas. Se eles entraram, seja queixa de crime, indenizatório, o que for, eu vou ter a oportunidade de dar detalhes do que o Wilson me passava no pós-rompimento. Entendeu? Na verdade, quem figura na ação é a House e um outro nome, Eduardo. Eduardo, que é irmão. É irmão do irmão, que estava junto no dia junto com o Tavolaro. Entendeu? Eu acho importante essa ação, porque eu até agora tem muita coisa distorcida aí em que eu não, claro, posso falar com o Ministério Público, eu vou poder dar muitos detalhes do que o Wilson passou a me contar também, do que se desenrolou. O que está distorcido? Depois, se esclarece, então? Não, o distorcido é que é como se eu fosse um bandido que foi lá em Rio Preto fazer chantagem contra o prefeito. Precisava o prefeito ter chamado polícia, me chamar de bandido, uma pessoa que ele recebeu na casa dele, que dei carona no meu carro para ele várias vezes, que atendi um pedido dele, de que trouxe o Ricardo, que eu botei ele no jatinho, ele ainda falava, poxa, isso aqui é muito bom, primeira vez que eu estou andando num jatinho executivo. Você tem alguma foto com o Valdomiro? Sua com o Valdomiro? Olha, vamos deixar isso daí para... isso Apartamento. É importante. Tem apartamento da Borda da Lagoa. Apartamento da Borda da Lagoa, por exemplo, a casa, quando eu fui na casa dele... Quantas vezes você foi na casa dele? Eu fui na casa dele uma vez, lá no Dama. No Dama. E vou te falar por quê. Eu fui pegar o Tavolaro de manhã, aqui em São Paulo, que ele havia chegado, o Tavolaro falou para mim, ô Cid, você precisa me quebrar um galho, você já está amigo do Valdomiro mesmo, eu preciso que você vá até Rio Preto, enquanto que o Valdomiro que vai sair amanhã cedinho para Tocantins, que ele vai para a fazenda. Falei, tá bom, ele falou, compra a tua passagem, você vai 3 horas, você volta 10 horas, ele falou assim, não sei se ele vai querer falar com você na casa dele, ou onde vai ser, mas você chegando em Rio Preto, você liga para ele, eu vou ligar para ele. Eu cheguei no aeroporto, peguei o carro do Tavolaro, eu não me lembro se era o Astra ou o Vectra, peguei o carro do Tavolaro, fui até o Dama, onde mora o Valdomiro, você entra na portaria com o Antônio à esquerda, liguei, Valdomiro, estou chegando. Ele falou assim, tá, você entra, a hora que você chegar em casa, você sobe a rampinha e põe dentro da garagem. Foi o que eu fiz. Era uma conversa muito rápida, ele falou assim, não, vocês entram aqui para dentro, estavam entrando, batendo um papo, eu e ele ali, pouco tempo, mas foram uns 15, 20 minutos, mas ele me recebeu dentro da casa dele, eu não menti. E não usei nada disso daí para fazer chantagem, hipótese alguma. Aliás, eu fui, no dia que eu fui na prefeitura que ele chamou a polícia, eu fui na Caixa Econômica Federal e a Caixa me recebeu cordialmente. Um gerente, um diretor regional me recebeu cordialmente, fui lá apresentar, porque eu imaginei que ainda tivesse lá o Herbert, que na época era da Gidur, quando foi assinado o contrato, e que nós tínhamos assinado a potencial, que era do Wilson e do Eduardo, presidente prudente. Eu fui lá e falei, olha, eu não estou falando besteira, eu estou aqui, mostrei a ação dentro da Caixa e ninguém chamou a polícia. Tomamos café, tomamos água. Na prefeitura eu fui falar com o Alex, eu queria ver, tentei falar com o Alex. Você já conhecia o Alex? Claro,
claro, de várias vezes, quando o Tavolaro fez aquele show do Fábio Júnior lá naquele clube lá, Monte Líbano. No Monte Líbano, que o Tavolaro e o filho dele fizeram parceria com um cara aqui de São Paulo. O cara da Everest, né? Isso, o cara da Everest, tem um documento aí também dele, aí, uma solicitação que ele queria fazer aquele rodeio que o Paulo Emílio fazia, parece que o Paulo Emílio tinha patente, não é isso? Ele acabou fazendo até o rodeio. Eu sei que na época teve um rodeio coberto. Isso. Aí acho que o cara tomou o maior prejuízo. Eu sei que eles tinham um relacionamento íntimo e esse show o Alex ficou comigo no camarote nesse show. O Alex esteve comigo, jantamos 2 vezes em São Paulo. O Alex conheci o Paulinho também. Por que o Paulinho saiu da prefeitura? Eu não sei, eu não sabia que o Paulinho tinha saído. Aliás, quando saiu aquela notícia no Estadão, eu estava preso, o advogado chegou na cadeia para mim e falou assim, ontem à noite eu recebi a visita do Tavolaro na minha casa e hoje nós já obtivemos provas que isso realmente aconteceu. Foi ele e o Paulinho lá para dizer que aqueles 5 milhões você tinha sumido com o dinheiro que estava para fora. Quer dizer, olha a incoerência deles. Primeiro o contrato foi pago. Depois o Tavolaro, ao mesmo tempo que o contrato foi pago, o Tavolaro e o Paulinho falando para pessoas que eu havia sumido com o dinheiro. Então, eu estou retratando a verdade, a versão de quem está mentindo, cada um coloque a sua na mesa, não tem problema nenhum. Agora, o que eu vou realçar para você é que bandido eu não sou, não tem uma ação contra mim. Doido também não. Você pergunta para o Tavolaro, pergunta, por exemplo, você quer ver? Eu vou te dar exemplo. Pergunta para o Vaz de Lima, para a esposa dele, quando o Tavolaro me apresentou para ele, que nós jantamos numa cantina lá em Janópolis, se ele me apresentou como doido. Pergunta para os empreiteiros da Rodoanel, ou de alguma pessoa do Dersa, se eu sou doido. Pergunta para o Tavolaro se ele esqueceu do condomínio que ele estava fazendo em Ilha Bela junto com o diretor da Dersa, que eu ia tratar do interesse dele junto com esse diretor da Dersa. Aí de repente eu sou bandido? Eu sou doido? Tudo que eu falo Quando você teve com o Tiesi lá, você foi falar com o Alex, não conseguiu e foi à procuradoria, né? Não, eu fui falar porque as 2 pessoas mais próximas do Tavolaro em Rio Preto, que automaticamente eram mais próximas do que eu, eram o Alex e a Meire. A Meire, que era de São Paulo, inclusive. Você conhece a Meire? Muito, eu fui na casa dela, já churrasco, ela na casa do Tavolaro, aniversário da mulher do Clóvis, aqui em São Paulo, ela, o marido dela, eu conheço. O que eu fiz? Eu já tinha ligado para o Alex, já tinha ligado daqui. Você tinha ligado avisando, tentando marcar uma audiência. Qual o problema? Eu não sou bandido, eu não posso entrar numa prefeitura como empresário, como cidadão. É a única prefeitura do Brasil em que você entra e alguém chama a polícia. Eu cheguei lá, Samuel, se eu não me engano, que está lá agora, eu não conhecia, houve a reforma na prefeitura, eu não tinha ido na reforma. Mudou o gabinete? Mudou o gabinete, tudo, eu não sabia. Aí o Oscarzinho saiu, me cumprimentou, porque ele sabia, vivia grudado, que estava lá, ele saiu de lá de dentro, ele veio, me cumprimentou. Eu falei, eu queria falar com o Alex, vou chamá-lo. Aí ele voltou, quem que é? Eu falei, eu não sei disso. O Alex não está. Está dizendo, está para mim então. O Alex não está. Tá bom, eu levei, foi um advogado comigo, daqui de São José, o meu advogado não pôde ir, mas o doutor José foi comigo. Descemos até a Meire, eu preciso de um canal de diálogo. Falei, porque eu não posso perder esse dinheiro, estou numa situação difícil. Falei, eles protelaram ao máximo. A última vez que o Tavolaro me procurou, apesar da gente já ter rompido, ter divergência, ele chegou para mim e falou, pouco antes, 20 dias eu aconteci a prisão, Alcides, é o seguinte, nós não temos mais teto para construir casa lá em Rio Preto, pela Caixa, mas eu estou sabendo, ele falou que você, junto com a Direcional, estão ajudando o governo aqui em São Paulo a fazer o Casa Paulista. Falei, é verdade, é verdade. Bom, então ajuda a gente e tal, ajuda, o Valdomiro vai ficar feliz, apesar de ser. Aí vocês se aproximam, não sei o quê, e é uma maneira de você ganhar o que você perdeu na outra, tal, você já está desenvolvendo um projeto de prudente mesmo, aquela história toda. Então sempre eles usaram desse método, você recebe depois, você recebe depois, você recebe depois. E eu aprendi com o Tavolaro, porque ele era o nosso mestre do direito, ele falou, não entra na justiça, porque a justiça atrasa, sempre vai, procura negociar. E eu fui protelando, acreditando, confia, não, depois os caras me pagam, Aí eu fui, falei, o Alex, eu fui juntar, eu tenho certeza que tem documento da PL lá na prefeitura, da época da aprovação do projeto, que eu fazia as solicitações, entendeu?
Falei, Alex, eu queria chegar, não lembro mais quem que era a pessoa que fazia parte de aprovação lá. Aí o Alex não me recebeu, desci na Meire. A Meire também não. Aí a secretária dele, doutora Meire Brito, quem que é? Alcides. Não, pensei que ela estava, ela saiu. Falei, tá bom, falei, não tem mais ninguém. Falei, então vou descer na procuradoria, eu não posso sair de São José dos Campos, vir aqui a Rio Preto, não ser recebido por ninguém. Cheguei na procuradoria, de cara, a Carol já falou, oi, Alcides, tudo. Bom, o Jess estava na linha, na mesa, o Jess estava sentado na mesa, falando no telefone. De cara, ele falou assim, não estou lembrando. Eu falei, não, você lembra, porque você frequentou o escritório lá em São Paulo, eu te levei para jantar umas 2, 3 vezes a pedido do Tavolaro. Aí ele falou, poxa, é mesmo, não sei o quê. É verdade, você sempre me tratou muito bem, desculpa, porque eu estou com a cabeça muito quente e tal. Eu falei, Jess, eu falei assim, olha, eu estou vindo aqui, porque eu entrei com essa ação. Já tinha entrado com a ação, já tinha protocolado. Não fui lá avisar, dar recado, querer contrapartida, não. Eu falei, eu entrei com essa ação. Aqui, contra o prefeito, estou retratando o que o Tavolaro fez, o que o Tavolaro disse e o que o Wilson e o irmão dele disseram para mim. Para que era? Falei assim, eu estou tentando jogar. Ele falou, mas você é louco você colocar o nome do prefeito. Falei, não sou louco, eu estou retratando o que falaram. Falei, louco, só abrir mão desse dinheiro. Abrir mão desse dinheiro. Aí ele ficou folheando a ação. Aí ele falou, nem sei o que eu vou te dizer. Ele falou, porque isso daqui é uma loucura, e que não sei o quê, mas você é tão amigo do Tavolaro. Aí eu retratei, eu contei para ele tudo o que estava acontecendo no dia da prisão, até falei tudo para ele. Aí ele falou assim, olha, Alcides, eu não quero nem, faz de conta que eu não te vi aqui. Ele falou assim, você sabe do meu vínculo com o Edinho? Ele falou, todo mundo aqui me identifica como sendo o Edinho, vão achar. Eu falei, eu não quero comprometer você. Eu falei, eu não quero comprometer você, tá? Bom, voltei, falei com a Carol, tudo. Fui embora. Aí o doutor José, que estava comigo, falou, pô, não podemos perder a viagem. Falou que a Meire ia ter uma audiência pública na Câmara Municipal à tarde. Em nenhum momento eu falei, quero falar com o Valdomiro. Em nenhum momento eu falei assim, quero. Nenhum momento. Aí fui à Câmara Municipal à tarde. A Meire não apareceu. Aí eu peguei e fui até a Caixa. A Caixa que eu já ia mesmo, já tinha programado, Prefeitura e Caixa. Na Caixa fui muito bem recebido. Sempre tratei a Caixa com dignidade e a Caixa me tratou também com dignidade. Eu retratei, falei, olha, está aqui, em respeito ao que vocês estão, a Caixa, a instituição, estou dizendo que eu estou entrando em cassação, queria ter encontrado o Herbert aqui, porque eu tenho certeza que vão falar que eu sou louco, quero que ele seria uma testemunha do meu lado para dizer que nós já convivemos lá em Presidente Prudente Júnior. Era isso que eu ia fazer na prefeitura. De repente, eu estou em casa, no domingo à noite me liga uma amiga daqui de São José, falou, você viu, o prefeito Rio Preto está te chamando de bandido? Eu não sabia de nada. Não sei. E como é que você reagiu a isso? A essa questão do Valdomiro ter chamado a polícia, isso... Você acha que é uma defesa dele contra você? Uma tentativa de me intimidar. Uma tentativa de me intimidar, desqualificar. É o que o Tavolaro tem feito até hoje. O Wilson veio aqui em São José dos Campos duas vezes em dezembro. 2 vezes. Chegou e falou assim, o que eu posso ajudar o Alcides? Sem o Tavolaro saber. Teve com a minha mulher. Aí nesse negócio que nós estávamos fazendo aqui em São José, desse prédio, para a gente garantir a prioridade, o proprietário pediu 30 mil reais. Ele adiantou e falou, Alcides, nós temos dinheiro para acertar junto, eu vou dar os 30 mil aqui para garantir esse negócio aqui. Eu falei, tá bom. Na segunda vez que ele veio, em dezembro, ele procurou a pessoa que ele tinha dado os 30 mil e não tinha virado o negócio, nós perdemos, entrou uma outra pessoa e comprou negócio privado. Ele foi na pessoa, pediu para a pessoa entregar o dinheiro para minha esposa, foi o dinheiro que ele me ajudou. Aí ele falou para minha esposa, eu vou para o exterior, eu chegando na primeira semana de janeiro, vou sentar e vou fazer um cronograma de pagamento daquilo que nós devemos para o Alcides. Tá bom? Tá bom. Mas na primeira semana de dezembro aparece na cadeia um desses advogados, chega para mim e fala, olha, o Tavolaro está feliz da vida, falou assim, porque ele nunca foi a Natal mesmo, ele tem a convicção de que a justiça não vai aceitar a denúncia contra ele, e você está morto, você está abandonado. Falou, o cara da House não quer saber de você.
Palavras do advogado. Que advogado? O Carlos Krug, que é o advogado que o Tavolaro vinha na casa dele à noite aqui. Quer dizer, meu advogado que o Tavolaro orientando. Tá? Aí eu falei assim, não, você está enganado. Eu falei, porque o advogado não sabia da situação que eu tinha vivido com o Rio Preto, não é um advogado que até então o doutor Ulisses não estava na causa. Aí eu falei assim, não, o Wilson esteve na minha casa com a minha mulher, fez uma programação, mandou uma mensagem de Feliz Natal, Feliz Ano Novo, dizendo que está tudo certo. Eu falei, tem mais. Eu falei, o foi a Rio Preto comigo. Não foi a Natal comigo, fui eu. Aliás, ele forçou a minha ida a Natal, porque eu não iria a Natal. Depois disso, o Wilson nunca mais apareceu. Nunca mais apareceu. Para mim fica nítido a forma do Tavolaro fazer, de me estrangular, de me isolar e de me desqualificar. Então todo mundo que me ataca está tentando me desqualificar, está tentando me desqualificar. Você esqueceu que ele veio aqui, de acordo com você. Vou chegar aqui. Veio aqui nesse escritório espontaneamente. Tavolaro. O Wilson. O Wilson. Veio aqui espontaneamente chegou aqui. Quando o Tavolaro soube que ele veio aqui, daí 10 dias chegou uma notificação de um advogado criminalista renomado, que defende uma das pessoas envolvidas no sinal fechado. Quer dizer, se você tem uma questão de dívida entre empresas, você vai procurar um civilista, você vai procurar um criminalista. Uma clara tentativa de intimidar. Então eu vejo... Mas aí o Wilson teria vindo aqui para fazer exatamente o quê? Para pagar. Os dois e... 700 e alguma coisa que deu para pagar. Ele chegou aqui, ele admitiu. E pediu uma semana para fazer um cronograma de pagamento. Provavelmente nesse período, como aconteceu lá atrás, o Tavolaro deve ter... Na verdade, só para deixar claro, a House sempre quis te pagar esse contrato. Sempre quis te pagar e, na verdade, a primeira vez veio uma pressão que teria vindo do Valdomiro via Tavolaro para não pagar, e a segunda vez via Tavolaro. Não, terceira, né? Porque ele veio em dezembro, queria ajudar, veio aqui espontaneamente nesse escritório aqui, ó. Espontaneamente, quando ele soube que eu estava solto, ele veio aqui. Ele veio aqui e você sabe qual foi a reação dele? Aí ele desceu junto com uma advogada que me ajudou. O Ulisses, ela falou, você não vai na casa do Alcides? Pô, tá certo, você tem que procurar um advogado para fazer a forma de pagamento. Você não vai na casa do Alcides? Aí ele falou assim, eu não tenho condições psicológicas de encarar o Alcides. Porque eu implorei para que ele fosse me visitar no Cruzeiro. Porque eu percebi que eu estava sendo estrangulado lá. Que havia um plano para me deixar isolado. Eu não tinha contato com ninguém. Minha família ficou com R$500. Com R$500, com 2 crianças que a minha mulher ficou. Entendeu? Foi um ato desumano isso que fizeram comigo. E continuam tentando me calar. De que jeito? Desqualificar. Então, assim, eu só vejo essa forma do Valdomiro falar bandido, na tentativa de me intimidar, de me desqualificar. Aliás, foi assim a forma que todos que estão, ou que me devem, ou que estão preocupados, têm reagido. Ou foi o que venderam para o Valdomiro também. Ou ele foi mal orientado. Há uma possibilidade também de ter sido mal orientado, porque eu não fui à prefeitura. Eu fico imaginando, eu não sei se houve denúncia na polícia. Você chegou a já ser notificado da Polícia Civil de Rio Preto sobre esse inquérito? Nenhuma precatória, nada? Não, nada. Eu gostaria de saber qual foi o fundamento para isso. Nós ficamos sabendo através do teu jornal. Na hora que chegar a precatória, normalmente eu vou prestar esclarecimento, não tem problema, porque essa é a verdade dos fatos. Extraoficialmente, vou até te dizer em off, a gente apurou que os depoimentos não indicam extorsão mesmo. Porque não houve. Porque não houve. Olha, presta atenção, uma coisa que eu vou falar, eu estou falando aqui com vocês, de coração, de alma. Eu não tenho dinheiro, eu sempre tive dignidade da minha vida, dignidade. Eu estou retratando a verdade. O Ministério Público está checando o que eu falei no Rio Grande do Norte, o de Rio Preto vai checar o que eu estou falando e o que eu vou falar. Eu estou retratando a verdade. Eu não tenho medo de falar a verdade. Estou eu e Deus nessa luta e alguns amigos. Quem não está envolvido em causa nenhuma tem me tratado com dignidade. Os outros, eu continuo me relacionando com outros empresários. Hoje vivo de ajuda de 1 ou 2 aí que me ajudam humanitariamente. Vou retomar minha vida. Até
que tudo, sabe? Que é muito difícil você ter uma pessoa que você conviveu mais de 5 anos, que vinha à tua casa, que foi na cidade onde eu nasci, que é Oswaldo Cruz, foi lá, se relacionou com amigos meus de infância e sair falando mal de mim, tentando me desqualificar, chamando de doido, aí o outro, talvez influenciado por isso aí, chama de bandido sem saber por que está falando. Voltando um pouquinho, Cid, sobre essa pressão para reduzir os seus vencimentos que iria para o prefeito, você acha que isso pode ter ocorrido, ou você tem informação que ocorreu em outros contratos da prefeitura com empreiteiras? Olha, eu vou te falar uma coisa e vou me reservar o direito de preservar. Eu vi muita gente saindo insatisfeito daquele escritório lá de São Paulo. Muita gente. Porque o que acontecia? As portas eram fechadas, eu não entrava, mas todo mundo sabia que eu era o melhor amigo do Tavolaro. Tá? Então quem era, as pessoas que ficavam insatisfeitas vinham chorar as mágoas para mim. Tá? Aí, as pessoas sim falavam, pô, esse cara é louco, esse cara é doido, esse cara combina uma coisa, me deixou na mão, eu já tive lá, já trabalhei na outra administração, não teve nada disso, agora eu estou aí, olha, o que é isso? Esse teu sócio é doido, entendeu? Eu vi muita gente reclamar, muita gente mesmo, muita gente. E esse de não cumprir seria de reter uma parte maior do dinheiro, era o que exatamente? Não sei, exatamente, não sei. Algumas coisas eu tenho aqui, que eu vou mostrar ao Ministério Público. Você pode mostrar pra gente ou não? Eu acho que em respeito ao Ministério Público... Se quiser mostrar, eu abaixo a máquina para não ter isso. Não, só para eu ver, para eu poder... Eu vou abaixar a máquina, deixo na mesa, tem nem problema muito questão disso. Deixa o doutor pensar, voltando um pouquinho. Não sei, eu queria... porque se eu te mostrar, aparece o nome de empresa. Tá? Se eu te mostrar, aparece o nome de empresa. Não, mas a gente está aqui para esclarecer os fatos. Não, eu sei que você está para esclarecer. Não pode passar por cima da investigação oficial. Exatamente. Tá. Quando você falou que uma das pessoas envolvidas na Sinal Fechado é defendida por um renomado criminalista, é a Eliana Abreu? Não sei quem é o advogado da Eliana. É como é o nome dele? O que é o do Zé Dirceu lá, o Oliveira? Zé Luiz de Oliveira Lima. Não me refiro a ele. Não me refiro a ele, não. Você conheceu a Eliana Abreu? Muito, claro, e ela também. Só faltava ela também dizer que não me conhece, né? E eu estava lá e fui responsável pela promoção dela, né? Sim. É isso, né? Até isso eu acompanhei bem de perto. O Tavolaro foi responsável pela promoção. Ela teve participação no esquema de Sinal Fechado? Do Sinal Fechado, ou ela entrou de laranja? Ela entrou de gaiato. Ela atendendo a ordens. Eu estava do lado do dia que o Tavolaro falou com ela, pedindo a ajuda dela. Pedindo para pesquisa do edital. Pedindo a pesquisa do edital. É o Tavolaro que está pagando o advogado dela? Eu não sei. Não posso dizer, porque aí eu não sei a situação financeira porque ela é uma servidora de terceiro escalão da prefeitura. Exatamente, eu não vou ser, aquilo que eu disse para você, não vou ser irresponsável. Entendeu? Pode ser que o advogado não esteja cobrando, pode ser. Esse interesse, sei lá. Pode ser. Pode ser. Tá. Voltando à questão do carro, Cid, você não pode me dizer nada, como esse carro foi parar no seu nome, quem deu esse carro para o Tavolaro? O que eu posso te falar é que não é um Astra, não é Vectra. Não é nem o Astra. São os dois que eu conheço que ele tinha. Lá da chácara, lá do Clóvis, é em Mirassol? Você lembra? Ou é no quando o quê? Do aniversário do Clóvis? Não, foi lá em Rio Preto, naquele buffet ali. O Vila Conte, né? Vila Conte, exatamente isso. Mas depois nós tivemos juntos. O filho do Clóvis, você lembra o nome dele? Tiago, né? Eu tenho o cartão dele, eu estive na casa dele na China. Essa viagem que da China... foto a gente pode mostrar, né? E outra coisa, você comentou sobre a Cida Carã. Ela cobriu o evento que você estava presente? A Cida Carã é amiga da mulher do Clóvis Chaves. Ela esteve com a gente no aniversário do Clóvis. Ela esteve com a gente no aniversário da Sandra, em São Paulo, da Sandra Chaves, com a Luísa estava com a esposa. Nós jantamos um dia, juntei o cunhado do Aloysio, junto com a Cida, com o Clóvis. Eu me considerava uma pessoa com um relacionamento íntimo dessas pessoas. Você apareceu no site da Cida, não, nas fotos? Com certeza, ela me mandou.
Você, Essa foto com a Luísa. você chegou a morar em Rio Preto? Não, mas toda vez que eu ia, até o Tavolaro, até a casa dele, eu ficava no São Paulo. Depois eu passei a ficar no Dão. Na casa do Tavolaro? Na casa do Tavolaro. Só uma curiosidade, ATL significa o quê? Alcides, Tássio e Luca. Seria, aí é uma história longa, que talvez não interesse para vocês, não interessa para o Ministério do Rio Grande do Norte. Seria KTL, seria Krishna, Alcides, Tássio e Luca. Como foi o Tavolaro que me orientou na formação, eu não sabia, se eu ia chegar lá, eu não sabia que ele tinha uma ATL também, tá? Então, porque é as iniciais do Tavolaro também, né? Exatamente. Só que eu estou falando para você com toda sinceridade. A minha empresa é mais nova do que a dele. Quando eu acabei descobrindo por acaso que ele tinha uma ATL também, tá? Que a sobrinha dele, no dia que chegou uma correspondência, me deu uma ATL. Eu falei, mas essa aqui não é minha. Ah, não, mas o tio também tem uma aqui. E aí que eu fiquei sabendo. Em São Paulo vocês dividiam o mesmo escritório? Claro, olha aqui. Você pode dar um cartão desse para mim? Vou te dar o cartão e você olha aqui, ó. Esse daqui você pode ver, ó. Que é, aqui é... Olha o endereço, até aqui, ó. Não, mas o que isso quer dizer? O plano de saúde da TL Premium, olha o endereço. Conseguiu ver? Tá, Joaquim Floriano. E olha aqui o endereço. Depois nós fomos juntos para a Bandeira Paulista. Ele foi junto, ele quis mudar para esse escritório da Bandeira Paulista, imaginando que poderia ser um ponto de encontro da coordenação do Aloysio. Ele pode fazer isso. O valor, o valor do aditivo. Na verdade não é um aditivo, é um... Então, pois é. É que é o nome técnico é aditivo. O rótulo é aditivo, né? 2.719. Diz que foi coagido a assinar 2.719. Aí é que esbarrou. Nós pedimos justiça gratuita para ele. A justiça negou, para a né? TL. E é bem discutível essa questão. Em casos excepcionais se concede. Mas o juiz também viu um contrato de 4 milhões e pouco e acha que o cara está nadando em dinheiro. Nadando em dinheiro. Nessa ação você cita nominalmente o Valdomiro? Claro. E negou. Você pode dar uma cópia dessa ação? É público. Você pode ver aqui só. Dá uma olhada. Depois, se quiser, você tira lá, porque senão pode caracterizar uma difamação e tal. É porque eu não tenho paciência. Passa a vara para ele, pronto. Não, eu acompanhei até pelo sistema. Isso, você pode só olhar. Depois nós pedimos o diferimento do pagamento das custas, diferimento e deixar para pagar no final. Mas o juiz não aceitou, então vamos esperar ele ter recursos para entrar com a ação novamente. Agora tem essa queixa-crime que está em... A queixa-crime é bom, porque principalmente se tiver calúnia e tal, cabe exceção de verdade. Na verdade foi marcada até uma audiência já para reconciliação. Não, eu acho ótimo, porque você vê, ele teve todo o tempo. Ele teve todo o tempo do mundo para contestar, para se manifestar. Agora, se ele tivesse feito isso, se ele tivesse feito essa queixa-crime provavelmente ele é posterior a essa ação. Posterior, foi depois então, além de ser posterior, se ele tivesse feito isso quando eu estava preso, quando o Estadão soltou aquela matéria que procurava 5 mil, 10 mil, ficaria mais fácil. Eles entraram com base naquelas notas que o Dr. Ulisses enviava para a gente, nas reportagens. Seria bom, já pensou se ele estivesse dizendo que eu não tinha nada a receber, que esse dinheiro não foi parar na minha mão quando o Estadão trouxe a matéria? Que maravilha, facilitaria muito a minha vida, porque assim, me qualificaram como lobista paulista, especialista em contrato fraudulento, que eu não tenho nenhum. O Tavolaro é especialista em editais fraudulentos? O Tavolaro é especialista em editais. Se tiver, eu jamais permitiria, se eu tivesse isso, convicção disso que você está me falando, jamais permitiria que se passasse tudo o que se passou pelo Rio Grande do Norte através do meu e-mail. E que sempre a desculpa que foi usada é o seguinte: eu sei que você não tem cargo público, põe no teu e-mail. Eu sou procurador no Rio Preto, não posso me comunicar através do meu e-mail. Põe no teu e-mail. Se eu soubesse que isso daí era crime, porque nem isso eu sabia. A confiança no Tavolaro era cega e restrita, entendeu? Se eu soubesse, olha, se ele falasse para mim, não, olha, isso daí pode ser que dá um problema, muda um e-mail, pega um e-mail, não. E você pode
ver que os e-mails que foram passados pelo Rio Grande do Norte, não há uma linha em que eu elabore sobre o edital, não há uma linha minha, é a opinião minha, isso daqui. É ele, Carlos Afredi e o pessoal. Qual era a sua formação, Cides? Farmacêutico bioquímico. Você não é advogado, não? Não. Apesar de o Tavolaro dizer isso para muita gente quando ele me apresentava como sócio, eu não sou. Tá certo. Você acha que você conheceu o Valdomiro, você acha que ele é corrupto? Conceito subjetivo. Não posso. Não pode falar. Não posso. Eu estou contestando o fato dele me chamar de bandido sem ele me conhecer. Como é que eu vou afirmar que é subjetivo? Subjetivo, entendeu? Como é que eu posso? Eu vou reformular então. Você acha que ele levou vantagem indevida em algum processo? Olha, eu não entreguei um centavo de dinheiro na mão do Valdomiro. Não entreguei nem um centavo na mão do Valdomiro. E do Tavolaro? Tudo o que eu sei de São José do Rio Preto, fora o contrato que eu vivi esse drama contra mim, eu ouvi reclamações de empresas, eu ouvi o Tavolaro se lamentando das pressões com o Valdomiro. Que tipo de pressões? Dizendo que ele tinha que resolver, que tinha... Resolver o quê? As licitações que tinha que botar para andar, que tinha que ser do jeito dele, que o prefeito era ele, que ele que mandava. Essa viagem à China que você fez, ela não teve nada a ver com a prefeitura, não foi custeada por um órgão público? Quem custeou foi a Construeste. Foi a Construeste. A outra que eles foram. A outra que eles foram. Essa daí não. Essa daí eu iria sozinho, eu e o Clóvis. Eu sozinho. Por que a Construeste custeou as suas passagens? Eu estava lá no jantar, lá na casa dele, lá talvez ele quisesse ter meu respaldo, um apoio moral. Agradar você que é amigo do Tavolaro, para de repente ter ou até me usar como um álibi num futuro, entendeu? Porque o que eu tinha que fazer lá numa propriedade num sábado à noite lá, dizer, olha, não, confia no Tavolaro. Aonde é essa propriedade? Lá em Rio Preto, que eu fui. Mas aonde? Aí eu não sei, era noite, eu fui no voo das 21h50. Mas quem levou você? Um motorista. Era próximo da TV, tem ali atrás do Faria. Não sei. Motorista de quem? Era um motorista, um carro preto que me pegou, olha, cheguei lá 21h50, sábado à noite, um frio. Saí de lá no voo das 4 horas da manhã. Quem que é esse aqui? Esse é o Vânia. É o Vânia, eu não conheço. Você não conhece? Não. A gente pode reproduzir? Não? Ainda não, né? Acho que não. A Santa Luzia, você cita a Santa Luzia, empresa de ônibus, no depoimento? Porque eu ficava hospedado no São Paulo. Você pagava? No São Paulo. Não, nunca paguei. Nunca pagou? Nunca paguei. Tem notícia de quem pagava? Não paguei. Nunca paguei uma hospedagem preto e depois eu passei a ficar na casa do Tavolaro. Você falou que ficou uma vez na casa do prefeito, no flat do prefeito de São Paulo? Fui até lá. Várias vezes. Várias vezes. Na Borges, né? Na Borges da Lagoa. Várias vezes. Muitas vezes que eu ia pegar Fazer o que lá? Muitas vezes eu estava lá, às vezes já estava em São Paulo, ou estava em Rio Preto, vinha para São Paulo, ligava para mim, o motorista não estava, eles vinham de repente, ao invés de pegar um táxi, nós tínhamos um relacionamento íntimo, entendeu? Porque não custava nada para eles pegarem um táxi. Eu estava ali no Itaim, o escritório nosso no Itaim, na Bandeira Paulista. Para mim subir para o aeroporto, 5 minutos. Eu ia até o aeroporto, pegava o Tavolaro e o Valdomiro, às vezes almoçava lá na Borges da Lagoa. Principalmente aconteceu essas conversas ali, quando a gente estava falando da Zona Franca de Manaus, principalmente ali, quando a gente tratava às vezes para... Você tem notícia do que aconteceu com a Zona Franca em Rio Preto? Não. Que o governo, o Alckmin... Não tenho notícia. Eu vi o Tavolaro prospectando, indo atrás do aeroporto, dando como certa essa notícia aí. Uma vez eu fui com ele, quando nós saímos de Natal, eu fui direto para Brasília com ele na NTT, que era a questão da retirada dos trilhos, né? E ele até usou isso daí lá no NTT. Não, porque agora vai a Zona Franca de Manaus, e aí ele foi tratar também da duplicação da rodovia, como ele também estava organizando a duplicação de Rio Preto até ao Rio, é isso? Até Olímpia, né? Até Olímpia, exatamente. Eu vi ele organizando com as empresas lá do Dersa, isso daí. Né?
Tá certo. Você imagina o que pode ter levado o Valdomiro a Rio Preto por um salário de R$7 mil? O Tavolaro a Rio Preto? Essa pergunta também nós fizemos. Eu fiz, o Clóvis fez, nós todos fizemos. Aliás, o Clóvis falou, você que estava lá todo dia, como é que você deixa esse maluco ir para lá, para Rio Preto? Tanto é que ele passou a justificar a ida dele para Rio Preto. As pessoas, o pessoal da Dersa também, das empreiteiras que estavam ali no escritório direto, as empresas ali do Rodoanel, e às vezes iam tirar informação com ele, porque ele foi o diretor ali muito tempo, e respeitadíssimo em todos os problemas de Dersa e de Secretaria de Transporte. Então, mas o que você vai fazer em Rio Preto, Tavolaro? Aí ele usava essa desculpa para o pessoal. Não, o Aloysio que me pediu, eu preciso estar bem com o Aloysio, que no futuro governo do Aloysio eu venho para a Casa Civil. Essa conversa. Não tinha. E era verdade isso? Você que estava com ele? Porque não havia nenhum compromisso do Aloysio. Inclusive, um dia nós jantamos lá em Rio Preto, eu, o Aloysio, o Clóvis, a esposa do Aloysio, e não se tocou nesse assunto. Não se tocou nesse assunto. Você não imagina, então, qual foi o verdadeiro motivo da ida dele? Não imagino. Ele falou que o Valdomiro ia deixar ele do lado dele, que eles tinham projetos grandes e que o pessoal de Rio Preto não sabia fazer a licitação daquilo que estava para vir, que ia ter muita coisa em Rio Preto, que o Valdomiro ia fazer no futuro a privatização da água e que o único cara que poderia fazer esse trabalho era o Tavolaro. Ele dizia que é competência mesmo, que é competência. Privatização da água? Como assim? O Tavolaro me disse mais de uma vez, porque às vezes chegou um ponto que o Valdomiro falava assim, não, Tavolaro, mesmo que o Aloysio for governador, não sai daqui, fica comigo. Esses tucanos são complicados, tucano você vai ver, você vai acabar indo para um carguinho lá, fica comigo que aqui você manda, você é o número 1 aqui mesmo. E eu vou fazer a privatização da água, passar água é municipal. Eu vou passar para a Sabesp, eu vou fazer para outra empresa, eu preciso de você para organizar isso daí para mim, entendeu? Era isso que eu sabia todos os editais das grandes licitações. Pois era ele isso. Que fazia, né? Exatamente, foi isso que eu... Inclusive obras grandes que foram feitas lá de canalização. Exatamente. Anti-enchente, do ônibus. Foram feitos 4 grandes núcleos lá que a Construeste ganhou também mais de 50 milhões. Exatamente. Esse foi o que, para mim, pro íntimo meu, para mim, pro Clóvis, para pessoas que não tinha como ele falar que não era o Aloysio, porque a gente sabia que não era a indicação do Aloysio lá, porque nem o Manuel, que era que foi o coordenador da campanha lá, a pedido do Aloysio, no dia da posse do Valdomiro, nem cadeira para sentar tinha, né? Então, a relação do Aloysio e do Valdomiro é a pior possível. Exato, né? Que eu sempre soube disso. Você tem notícia ou conhecimento de que a Construeste alguma vez pagou algo indevidamente ao Tavolaro ou ao Valdomiro em troca desses contratos milionários? Não sei, sabia e afirmo que o relacionamento deles é muito próximo. Íntimo, que você falou, né? Íntimo. Da família Faria e o Valdomiro. E o Tavolaro. Até então. Depois eu me afastei, né? Porque quando houve o problema desse contrato, o Tavolaro passou a falar comigo em São Paulo, pouco, e já sempre me cercando para mim não falar nem com o Valdomiro, nem com ninguém de Rio Preto. Nem com ninguém de Rio Preto. O Vaine frequentava esses restaurantes ali do Joaquim Floriano até então, sempre frequentou ali. O Vaine, o Valdomiro também, entendeu? Certo. Pelo que eu deduzo de tudo que a gente conversou ali, o grande problema é mesmo o contrato da House que te fizeram esse aditivo de 2.700.000. Comigo? Com você. Com certeza. O contrato da House e a operação Abafa. Essa operação Abafa para te moralizar, para me desmoralizar, para me sufocar, para me isolar. Então, mas qual seria o objetivo dessa operação Abafa? Evitar isso daqui, que isso se tornasse público. Um dos temas, né? E o outro? Os outros, tudo isso que eu estou te relatando, que eu assim, em respeito ao Ministério Público, eu vou dar detalhes ao Ministério Público e me coloco à disposição de você, que depois do Ministério Público... Está marcado para o dia 3 de agosto, é isso? É isso, doutor.
3, aqui. É isso. Aqui em São José vai ser? Isso. O promotor vem de lá ou vai ser uma precatória? Não, eu não sei se vem alguém de lá, se vem de São Paulo, se os aqui que vão ouvir. Qual que foi o promotor, doutor, que foi o contato? É o doutor Sérgio? Não, foi um terceiro, mas me pediu para não citar o nome. É civil ou criminal? Não sei o que dizer. Eu apenas promotor de São José do Rio Preto. Não é o doutor João, não, né? Não sei dizer para você. E também, se soubesse, não poderia dizer, porque eu subi o compromisso De não dizer, né? Aliás, esse negócio do dia 3, pelo amor de Deus, não é para complicar. Não, pode ficar tranquilo. Isso também não tá certo, Alcides. Você quer relatar mais alguma situação? Só tive uma dúvida, vocês. Em relação ao Clóvis, como está em relação ao Valdomiro hoje? O Clóvis, em 2010, saiu candidato a deputado. E reclamou demais do Valdomiro e do Tavolaro. Teve aquele de apoio, não teve? Não, o Clóvis disse que não foi ajudar. Aliás, nem o Vacareza, que é o deputado do Valdomiro, foi apoiado pelo Valdomiro, né? Quantos votos que o Vacareza teve lá? Péssimo, tanto que nunca mais. Quem que ele ajudou? apareceu, Quem que é amigo dele? Não sei. O Vacareza não vai mais lá? A gente sabe que eles eram tão parceiros. Eram tão parceiros, nunca mais. Que a gente tem notícia, não mais. Enfim, você quer dizer mais alguma coisa em que você julga importante que a gente não talvez tenha passado? Não sei se eu abordei tudo, é muita coisa, né? O que ele reclama para mim é o seguinte, que ele entende, e me corrija se eu estiver errado, pelas nossas conversas, que a estratégia do Tavolaro é justamente sufocá-lo, não permitir que ninguém que deve para ele pague, nenhuma empresa pague, para que ele fique numa necessidade extrema e tenha que pedir socorro, comer na mão do Tavolaro e se sujeitar às condições que ele eventualmente impuser. Bate com as suas palavras? Bate até porque é o seguinte. O Tavolaro é um cara rico? Muito. Muito rico? Muito. Você quer ver um outro detalhe? Assim, hoje eu tenho cobrado a House, nesse trauma que é esse contrato. Esses 2.700.000. Eu tenho a Direcional. Por quê? Porque a Direcional é uma empresa de capital aberto. Aí veio um prefeito que eu apresentei para ela, me chamando de bandido. Você acha que um cara desse vai querer vir sentar comigo, direto ou indiretamente, para conversar? Mas me deve. Eu tenho documentos. Auxiliei eles. E a Secretaria de Estado de Habitação no Casa Paulista. Estive lá várias vezes, tem e-mails, a orientação, porque nem o governo de São Paulo sabia como é que ia funcionar isso direito. Me deve. Outra empresa, a Demop, que eu levei o Olívio em Presidente Prudente para fazer a infraestrutura do loteamento, certo? Lá ele me pagou direitinho. Aí prospectei 166 lotes de um condomínio em São José do Rio Preto. Aqui tem comprovação, já notifiquei extrajudicialmente. Isso para Direcional? Não, estou falando de Demop. A Direcional também nós notificamos. Demop não é de Olímpia? É do Olímpia. Não, que é das casas de Olímpia ou não? Eu não sei se ela está fazendo. Ela fez a infraestrutura do Núcleo Esperança lá pela House, foi contratada da House. Aí eu coloco ela no mesmo negócio de São José do Rio Preto. Apresento, vai ter e-mails, isso daí. Aí ele vai, dá a volta, contrata junto ao proprietário, quer dizer, me deixa fora do negócio. Aí enquanto eu estou preso, o cunhado dele, que hoje é Célio, e Célio vai a Presidente Prudente, na pessoa que eu apresentei, e diz, não esquece o Alcides que é bandido. Então, você vê a estratégia. Então, é o contrato e essa ação que eu pensei que ia cessar quando eu fosse sair da cadeia. Só que continua. É gente que jantou comigo, que esteve na minha casa, que já me recebeu em casa, que já teve em eventos sociais, e que hoje diz que não me conhece. Agora, que mal que eu tenho? Qual a condenação que eu tenho para ser chamado de bandido? Qual a condenação? Eu garanto para você. E eu estou falando a verdade. Tem dinheiro, tem a Deus e a verdade. E não vão me intimidar. Essa tática do Tavolaro não vai funcionar. Você chegou a ver essa declaração do Valdomiro, que não me lembro da sua fisionomia, não me procurou? Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Por isso pela imprensa isso, né? Acho que é arquivo seu mesmo. Eu vi pela imprensa, isso daí é uma vergonha.
E outra coisa, e vou te falar uma coisa, o único que foi coerente nisso daí foi o Clóvis Chaves. Que deu uma declaração Exatamente. que conhece e que não está entendendo o que Exatamente. está acontecendo. Me conhece e sabe que o Valdomiro me conhece. Como é que eu vou até ao aniversário dele de 60 anos? Que o Valdomiro pede que o Tavolaro me pedir para ele ir para se aproximar do Luiz. Aí o Valdomiro vem e dá uma declaração dizendo eu sou bandido e não lembro da minha fisionomia. O outro dizendo que se me vê no elevador não me conhece. Pô, que hipocrisia é essa que nós estamos vivendo? Você lembra quando foi essa questão do jatinho, exatamente? O prefixo do avião você não vai saber, né? Não, mas eu vou te fornecer tudo. É um citation, sim. Vermelho e branco. Né? Em nome da pessoa física do Ricardo Gontijo, tá? Em que eu fiz várias viagens lá, a trabalho, né? A trabalho, sempre tive um bom relacionamento. A Direcional tem investimento em Rio Preto? Não. Não, né? Não deu certo. Não deu certo. Ele viu que a MRV estava fazendo um trabalho muito forte lá e não deu certo. O Valdomiro misturou demais as estações, queria pedir demais para ele a questão da Zona Franca de Manaus. Mas qual a influência da Direcional na Zona Franca? Eu não entendi. A Direcional ela tinha um bom relacionamento com o governador do Amazonas. Hoje Eles têm o maior conjunto. O maior conjunto lá. E o Ricardo convivia lá e seria um aliado assim, de Rio Preto para falar, não, Rio Preto é uma cidade maravilhosa. Que o Valdomiro. Então era uma ajuda que nós estávamos dando gratuitamente, não era nem não, olha, o Alcides vai dar uma construção, não. E aí começou a misturar demais, pedia-se mais para ele interceder junto ao governador do Amazonas para falar de Rio Preto do que o projeto habitacional. Né? Entendeu? Tá certo, Alcides. Eu consigo achar na internet essas fotos no site da Cidade do Caramba? Já tem um site, não sei se você sabe. Eu não procurei, mas ela me mandou esse jornal. Jornal? É, um jornal. Ela me mandou um jornal, saiu no site. Ela me mandou sim alguma coisa impressa. Eu esqueci, do Paulo Eugênio. Qual que é a ligação sua com ele e dele com o Tavolaro, com a prefeitura? O Paulo Eugênio, vou te falar uma coisa. Eu fui a Campo Grande fazer casa popular e conheci o Paulo Eugênio lá. Ele me disse que era de Rio Preto. Ele me disse que era de Rio Preto, que tinha uma TV, tudo. Aí, um canal fechado. Isso, nós começamos a conversar e não deu muito tempo da gente ter um relacionamento. Eu voltei a Campo Grande outras vezes e ele estava lá, mas ele estava assim, pessoa representando o governo, prefeito, e ficou uma dúvida, um mistério porque ele poderia me esclarecer e até hoje também ele não me atende, fala como é que ele estava aqui, ele estava chegando em São José dos Campos no dia da minha prisão. E eu falei para um dos advogados, está chegando uma pessoa que não sabe onde eu moro, vai buscar. E ele não apareceu, só encontrei ele na delegacia. E ele falou para mim, eu avisei o pessoal de Rio Preto que você está sendo preso e que o contrato das casas, porque ele sabia do contrato das casas. Eu já tinha falado. Ele sabe do contrato, do aditivo, sabia, da pressão, eu tinha da mostrado, coação. sabia. Não é só ele não, tem umas 6 pessoas que sabiam, inclusive a minha gerente do banco. A minha gerente do banco, que um dia eu tive que falar para ela. Porque assim, isso daí me quebrou. Porque você faz uma projeção de vida. Eu tinha uma movimentação no banco. Eu apresentei o contrato até para levantar um dinheiro que seria o meu capital de giro. De repente, o banco abriu uma linha de crédito para mim em cima do contrato. De repente, morre o contrato, que a gerente do banco chegou, ela recebeu, em virtude do saque, ela recebeu uma notificação do COAF para saber o que era a ADL. Entendeu? Então, informalmente, eu tive que falar para ela. Olha, eu fui alvo aí de uma ação aí que eu não sei quem está falando a verdade, mas aconteceu isso. E ela e mais umas 6 pessoas já sabiam desse fato antes de acontecer tudo, antes de eu... Você chegou a conversar com o prefeito sobre isso depois? Chegou a alertá-lo sobre isso? Nunca mais. Eu não sei o que o Tavolaro disse a ele, porque assim, eu percebi que depois disso, ele passou a me evitar. Eu fui umas 2, 3 vezes na prefeitura, eu estava lá, me empurrava por um elevador do fundo, tudo, não, Valdomiro. Mas qual o problema do Valdomiro me ver? Você me contou uma história, o Wilson me contou uma história.
Eu não sei qual é o problema. Ele começou... Você acha que o Valdomiro tem conhecimento disso? E se tem conhecimento, se aprova isso? Não sei. Eu não sei. A reação dele daqui para frente é que vai dizer. Não é? Só sei que não tinha motivo para ele me chamar de bandido. Não sei. Não sei. Ele que vai me dizer da onde que ele foi buscar essa palavra bandido, dessa forma autoritária como ele reagiu, essa forma áspera aí, uma pessoa que ele chamava de amigão. Você vai questioná-lo sobre isso? Sobre essa Eu estou vendo com o doutor aí foi muito. Quem foi? O Valdomiro, mas uma ou duas pessoas que falaram isso. Eu tenho um passado limpo de sem entrar. Quantos anos? 46 anos. Quais os antecedentes que registra? Nenhum antecedente. Nenhum antecedente, nenhuma acusação. Tirando esse problema de Natal e agora essa queixa que você noticiou pra gente? Nenhum, na vida toda, nenhuma. Teve uma na terceira vara, quando eu puxei antecedentes criminais, agora esses dias era a precatória que era para mim ouvir, que estava parada em Natal. Aqui, você não foi ouvido, inclusive? Chegou a precatória, né? De Natal? De Natal. Foi expedida, né? Mas vou prestar todos os esclarecimentos, vou reafirmar tudo o que eu falei para o Ministério Público. Não tenho a mínima dúvida. Como eu não tenho dúvida daquilo que eu estou te falando aqui, porque o que eu disse, aquilo que eu deixei de responder é que eu não quero ser irresponsável. Porque eu acho que a hora que cruzar o que eu tenho para mostrar com aquilo que eu falar e mais alguma coisa que está andando, aí a justiça vai dizer, olha, fulano é corrupto, foi dado propina, não foi dado propina. Eu não vou me furtar, apesar de toda a pressão, do ato desumano que fizeram com a minha família, desumano, porque assim, minha mulher não tem pai, não tem mãe viva, ficar com 2 crianças em casa com R$500 e eu preso. E ela, inclusive, foi proibida de ir me visitar. Os próprios advogados proibiam ela. E eu ficar 5 meses com advogados recebendo o que eles receberam, irem 3 ou 4 vezes numa cadeia, não é normal, né? É normal. E o que parece, isso daí continua depois que eu saí. Essa tentativa de me sufocar, essas negativas, não conheço o Alcides, se eu ver no elevador. É fácil, tem fotos aí, não é possível que você vai enganar todas as pessoas. Você tem alguma foto com o prefeito? Com certeza tem foto com o prefeito, com certeza. Aqui são muitas fotos que já tem, mas nesse aniversário do Clóvis mesmo, nós tiramos várias fotos, Valdomiro, eu, Clóvis, Tavolaro, com o Aloysio, várias fotos. Você tem notícia se o Tavolaro continua tendo influência na prefeitura de Rio Preto ou ele está totalmente fora? Eu não tenho notícia do Tavolaro. Porque pro Valdomiro foi um choque quando ele saiu, né? Porque ele que controlava, vamos dizer, tudo lá, né? Ele dizia também, né? Dizia. Não, mas realmente. Ele dizia isso para mim. Em que o Valdomiro entrava em desespero quando ele falava que ia voltar. Tá certo, Alcides. Algo mais? Acho que é o suficiente. Tá bom. Depois que for o caso, vocês dão continuidade pós-ministro. Ficou faltando a história do carro, que eu acho que seria aí o grande elo entre a Construoeste e o Tavolaro, né? Eu só preciso de uma autorização de imagem por causa do jornal, das fotos. Se o senhor quiser dar uma olhada como que é feita a autorização simples, mas toda qualquer. Eu não consigo achar na internet fotos. Qual foto?